Eu nasci na cidade de São Paulo, na capital, e logo com 8 dias de vida, meus pais conheceram e ouviram falar de Bauru, que tinha um gigante chamado Centrinho, né? Apesar do nome no diminutivo, um hospital Exato. gigantesco. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos ao nosso Lipcast Latitude, segunda, 9h30. Vamos começar já com a nossa transmissão. Boa noite, Tia Mai. Buenas noches. Buenas noches. Teve aqui uma desconexão. Sim. Agora acho que sim. Voltei. Já estou aqui. Muito bem. Tia Mai, Buenas noches a todos. nossos amigos de toda a América Latina e aos nossos amigos de língua oficial portuguesa de todo o mundo, bem-vindos ao nosso Lipcast Latitude, segunda, 9h30. 9h30 para uns, outros horários para outros. 6h30 no Brasil, 5h30 na no Venezuela. Exatamente. E hoje temos um assunto muito importante para conversar com o nosso convidado, que eu vou, entretanto, pedir que se junte a nós. Vamos já fazer aqui o convite e aguardar que ele consiga se conectar. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora. Muito bom participar desse bate-papo com vocês. É um prazer enorme fazer esse bate-papo intercontinental. Exatamente, Tiago. Tiago, seja muito bem-vindo. E para, eventualmente, alguém que possa ainda não conhecer o nosso convidado hoje, o Tiago é ex-presidente da Rede Nacional de Associações de Pais de Pessoas com Fenda Labiopalatina. E, além disso, o Tiago é mestre e doutorando em Ciências de Reabilitação no HRAC, não é, Tiago? Exatamente. Tenho esse prazer de carregar esse título. Exatamente. E fissurado com cerca de 25 anos de reabilitação, tratado exatamente no Centrinho, no nosso amado Centrinho. O que faz com que a tua experiência e a tua vivência com o tema que nos reúne aqui hoje seja especialmente sensível, né, Tiago? Eu imagino. Tiago, você é natural de onde e que tipo de fissura é que você tem? Eu nasci na cidade de São Paulo, na capital, e logo com 8 dias de vida, meus pais conheceram e ouviram falar de Bauru, que tinha um gigante chamado Centrinho, né? Apesar do nome no diminutivo, um hospital gigantesco. E logo nos primeiros dias, né, 8 dias de vida, minha mãe me colocou em um ônibus junto a ela e minha avó e foram conhecer esse hospital. E a partir daí nós tivemos um amor à primeira vista com o hospital e também com a cidade de Bauru, que fica no interior de São Paulo, onde fica o Centrinho. E quando eu completei 3 anos de idade, meus pais resolveram se mudar para a cidade de Bauru para facilitar as questões do meu tratamento, por proximidade, por facilidade de formas gerais. E aí, desde então, eu fiquei na cidade de Bauru. Então, eu sou literalmente bauruense de coração. Só não nasci na cidade, mas de resto, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu devo à cidade de Sanduíche. Que legal. Tiago, isso faz de nós dois uma dupla de uma ligação também muito, muito especial, porque eu também não nasci em Portugal, mas eu também, como você, vim para cá muito cedo, vim para cá com 23 anos, não tão jovem quanto você foi para Bauru, mas Portugal me deu tudo que eu sou, me fez de mim o homem que eu sou, o médico que eu sou, e também sou português de coração, sou adotado com a alma. E é bonito isso, porque
na realidade, a paternidade é isso, né? É quem dá amor, quem transfere toda essa carga positiva é que nos cativa e que nos transporta. Ô, Tiago. Então, antes disso, aí todos carregamos isso, né? Porque no caso, eu sou da Venezuela e moro atualmente no Brasil. Exatamente. Então, todos somos assim, estamos conectados com o intercâmbio, não estamos onde nascemos, mas temos muito carinho pelas cidades que nos abraçaram, né? Muito legal. Isso mostra essa característica atual da globalização, da importância da globalização. Cada vez mais nós temos a noção de que as fronteiras não são mais do que um tratado, do que um acordo entre pessoas, e o preço dos acordos às vezes torna-se muito grande. E a gente vai falar um pouco sobre esses preços e esses acordos hoje na nossa conversa com o Tiago. Tiago, ao longo da tua reabilitação, certamente tu assististe nesses tais 25 anos uma diferença do Centrinho. Portanto, apanhaste o Centrinho, já um gigante, mas que, entretanto, foi crescendo gradualmente. E tu assististe ainda mais esse crescimento ao longo desses anos, não é? Como é que você poderia descrever para as pessoas que não são de São Paulo ou que nunca tiveram um contato próximo, como é que você descreveria a experiência de ter disponível um hospital com as capacidades e com a amplitude de resposta de um hospital como o Centrinho? Doutor, o Centrinho de Bauru, ele é o que deveria ser todos os centros de saúde do Brasil. E para mim, né, hoje, como advogado, como alguém que estuda a área da saúde, eu vejo que o modelo de gestão, o modelo de administração, os critérios de tratamento, sempre buscando a humanização. Então, de uma certa forma, o Centrinho deveria ser o que todo o sistema brasileiro, o SUS, deveria entregar à nossa população, independente dos níveis de atenção, seja primário, o posto de saúde, secundário, os AMAs da vida, ou nos próprios hospitais. O Centrinho, quando eu cheguei em 1986, né, eu tenho 36 anos agora, ele era bem menorzinho, obviamente, em questão de espaço, estrutura e tudo mais. E com o passar dos anos, ele se agigantou. Sendo que ali, mais ou menos no ano de 96, praticamente, o prédião, que hoje é palco de disputas políticas, já estava praticamente 100% construído. Ou seja, 20 anos atrás, um pouco mais, né? 26 anos atrás. Então, esse prédio já era para ter sido entregue, esse prédio já era para estar funcionando e abrigando toda a coletividade que pensava em questões de fissura lábio-palatina. É lógico, por questões orçamentárias e interesses políticos diversos que a gente sabe, aquele prédião lindo de, se eu não me engano, 10 andares, não foi entregue para o usufruto integral das questões de saúde voltados à reabilitação das anomalias craniofaciais e fissuras labiopalatinas, né, das quais também a gente engloba. Mas, de um modo geral, o Centrinho ainda é um gigante. O Centrinho permanece algo inimaginável e talvez jamais visto no sistema de saúde brasileiro. O Tiago é provavelmente uma das pessoas mais representativas e que se faz representar nos meios que eu tenho acompanhado, administrativos e políticos, com maior destaque. E eu vou buscar uma das tuas intervenções há algum tempo, e não há muito tempo assim, quando no dia 8 de maio de 2020, o Tiago reclamava os prometidos 222 novos leitos do Centrinho, que passou de administração pública em administração pública
e que nessa altura já ia numa promessa de 40, e de repente, não só essa saga política não trouxe os leitos prometidos, como trouxe ainda por cima um pleito pela estrutura física que era do Centrinho, portanto, reclamando essa estrutura física de forma a retirar autonomia administrativa, capacidade de resposta desse centro, né? E ainda por cima fazer com que haja o risco de perder no país uma das maiores referências mundiais, como o Thiago falou, e um exemplo administrativo que foi construído de uma forma brilhante pelas pessoas que iniciaram esse processo. Thiago, qual é a situação atual? Por que é que nós estamos hoje aqui reunidos? Como é que a gente explica para as pessoas a disputa política que está a agitar a vida dos fissurados e das famílias de fissurados que ameaçam o Centrinho? Bom, é necessário fazer alguns paralelos para que todos que assistem, doutor, possam compreender quando a gente fala de estrutura. Hoje existe o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, que é integrado à Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, obviamente, é uma autarquia do governo do estado de São Paulo. Então, dentro da autarquia teria, abre aspas, uma subautarquia. Vou dizer assim, não é essa expressão correta, jurídica correta, tá? Mas claro, apenas para ilustrar. Exato. Então, o Centrinho está vinculado à Universidade de São Paulo. No ano de 2016 e 2017, eu participava do Conselho Deliberativo do hospital, representando os nossos pacientes, e nós tivemos diversos debates pesadíssimos a respeito da possibilidade da chegada da Faculdade de Medicina, a qual eu sempre defendi, pois lugares e cidades onde tem uma universidade de medicina, costumeiramente, ao longo dos anos, o sistema de saúde, por conta da chegada desse polo de ciência, polo de tecnologia, costuma evoluir. Então, eu nunca fui contrário à faculdade de medicina e não sou contrário, pelo contrário, sou a favor dela e sou a favor do seu fortalecimento, do seu investimento e tudo mais. Ponto. Diante desse cenário, a faculdade chegando, passou-se a ser discutido quem, a partir daquele momento, seria o novo gestor ou o novo responsável pelo Centrinho. Então, no ano de 2018, o então governador Márcio França determinou, através de um decreto, que o Hospital das Clínicas, que teoricamente até ali seria gerido pela própria Secretaria de Saúde, o que eu, de certa forma, não discordo, né? Eu acredito que a Secretaria de Saúde tem muito mais condição financeira de sustentar um hospital do que o próprio sistema universitário, que não é o fim da universidade gerir ou administrar um sistema de saúde, né? E sim desenvolver a extensão, o aperfeiçoamento e tudo mais. Mas o que houve mais recentemente, né? E é o que tem causado o grande sentimento, o grande tumulto, vou dizendo assim. Uhum. Para a gestão desse Hospital das Clínicas, que será o administrador do Centrinho, está sendo determinado a chegada de organizações sociais. E o que são, de forma geral, organizações sociais? São organizações privadas que recebem investimento do poder público para administrar a coisa pública. Mas Thiago, isso não é bom. Exato. Seria a presença do chamado terceiro setor. Thiago, mas isso não é bom, a participação privada nas coisas públicas? Depende. E por que depende? O Centrinho hoje,
ele não é mais um mero hospital ou um mero centro de saúde, como poderia ser, de repente, um posto de saúde. Não quero menosprezar os postos de saúde em forma alguma, entenda. Claro, claro. Mas eu quero dizer de robustez, de tamanho, de infraestrutura, de instituição, exato. Então, o Centrinho, ele é uma instituição gigantesca. E gigantesca, primeiro, pela sua própria história, são 54 anos, ou seja, quase 6 décadas de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de reabilitação da mais alta qualidade. Depois, é um centro de formação, onde muitos dos profissionais que entendem e operacionalizam a fissura lábio-palatina, dentre outras anomalias craniofaciais, são formados na cidade de Bauru, dentro deste hospital. Ou seja, é um polo de desenvolvimento de tecnologia. E terceiro, acredito que o doutor tenha, como viu e tenha... como disse, eu tenho trabalhado demais para o reconhecimento da fissura juridicamente, dentro de uma lei normativa e tudo mais, o reconhecimento como deficiência, muito embora já existam laudos que reconheçam esse perfil. Então, o Centrinho, além de ser tudo isso que eu disse, ele é mais. Ele é um centro especializado em reabilitação de pessoas com deficiência. E o que isso significa? Significa que esse centro, ele deve gozar de uma proteção ainda maior em relação aos demais hospitais. Tá? Então, quando a gente entrega toda essa expertise para alguém desconhecido que participou eventualmente de uma licitação, por mais que a licitação esteja dentro dos padrões técnicos, jurídicos, então não vamos questionar. É o entendimento disso que você está falando, né? Da proporção que tem e da importância que tem. Sim, não é uma questão de legalidade, é uma questão de pertinência. Não é... Exatamente. Pertinência, exato. Não existe ninguém melhor no Brasil para falar. No Brasil, digo, né? Porque é uma das maiores instituições do Brasil e do mundo. Exatamente. Mas não é, e aí eu vou falar de forma generalizada, com respeito aos demais centros. Pelo amor de Deus, não quero desrespeitar de modo algum. Temos dezenas no Brasil excelentes, o IMIP, o Centrinho Joinville, o CAIF em Curitiba, dentre outros. Mas, Tiago, são todos eles, na verdade, filhos do Centrinho. Portanto, todos eles têm certamente uma senda de ligação quase umbilical, porque o Centrinho, com 55 anos, acabou por formar a maior parte dos profissionais que compõem esses outros centros. Toda a gente, e não é só dentro do Brasil. Eu reporto aqui aos idos desses tempos em que tu estavas a chegar ao Centrinho. Com o professor Omar Gabriel, eu e o Omar, nós tivemos uma trajetória fantástica de uma amizade incrível que foi trazida para Portugal pelo Omar Gabriel, pela Roberta Martinelli, pelo Marcos do Percy e pela Rosana Prado. Foram as pessoas que nos conectaram com a fissura e com o Centrinho. Portanto, toda essa dinâmica, e mesmo em Portugal, fora do Brasil, existe esse respeito. Portanto, não é problema nenhum que você refira o Centrinho com a grandiosidade, com a propriedade que o Centrinho tem. Portanto, fica à vontade para falar do Centrinho. Até porque falando... pedir desculpas. Isso, em números, citando o que aparece até no site do Centrinho, ele é um hospital que registra mais de 122 mil pacientes já atendidos. Isso. E sendo nesses 52 mil ativos. Então, ele já formou cerca de 1.700 mestres, doutores, especialistas e outros profissionais em cursos de extensão universitária. Então, é para ter uma noção, assim, de 122 mil pacientes, o que isso representa. Então, realmente, por mais que tenha outros centros, é claro que não tem ainda, até por tradição e por, assim,
essa capacidade ou essa tradição de atender 122 mil pacientes. Todos são, como você citou, filhos do Centrinho. Tem exemplos ou tem algum profissional que se formou aí ou que conheceu alguém ali formado e que recebeu essa influência e replicou esse sistema em outros centros. Muito bem. Tiago, continua o teu raciocínio. Então, tu estavas a falar sobre exatamente essa questão da pertinência dessa apropriação quase que indevida quando há uma referência tão definida dentro de um sistema como o Centrinho. Exato. E, doutores, se a gente pegar os números apresentados pela doutora, nós atendemos aí 120, 150 mil pacientes. Isso reflete aproximadamente, no universo da fissura lábio-palatina, quase 50% da população nacional. Se pegar aí, fazer a prevalência, 210 milhões dividido por 650, a gente vai chegar a 350, 360 mil pessoas. E aí a gente já vê, o Centrinho atendeu de 40% a 50% dessa população. A gente não está falando de algo que não representa nada para, eu não vou nem dizer para o estado de São Paulo, mas para a nação. É para o Brasil. E, sendo mais arrogante, para o mundo. Para o mundo. Para o mundo. Sem dúvida. Com certeza. Para o mundo. Assino por baixo. A quantidade de pacientes já tratados na cidade de Bauru por este hospital reflete populações gigantescas. E eu sempre, quando faço as minhas falas, eu multiplico as pessoas impactadas direta e indiretamente. O hospital de Bauru teria impactado indiretamente quase 600 a 700 mil pessoas. Ou seja, seria uma das maiores cidades do Brasil. Exatamente. Os pacientes e suas famílias diretas, né? Pai, mãe e cachorro e papagaio. Então, nós não estamos falando de um local pequenininho, isolado. Não, nós estamos falando de uma das maiores instituições do mundo. E por isso, nós temos que tratar com maior delicadeza e com maior gentileza todas as questões. Respeito, Tiago. Sim. Quando se trata de Centrinho, a gente está falando do Brasil. E nós não podemos deixar que um dos maiores patrimônios que esse país tem ser destruído ou ser tratado como um mero departamento. E não é minimizando, menosprezando os departamentos, não, pelo amor de Deus. Mas o Centrinho não cabe num departamento. Exatamente. O Centrinho é gigantesco. E outra, o Centrinho ele não trata apenas parte da fissura para ser chamado um departamento, ele entrega o tratamento integral. Desde antes do nascimento, ou seja, através de desenvolvimento de atenção aos pais, aconselhamento, até a reabilitação final, ou possível, né, dependendo dos casos. Então, o Centrinho trata do nascimento à morte, praticamente, da pessoa com fissura lábio-palatina. E isso não existe no Brasil, na sua grande maioria do território. E faz isso de uma forma humanizada, né? Sim, e diferente dos hospitais pediátricos, que os hospitais pediátricos têm a limitação de idade, enquanto que o Centrinho, como tu dizes e bem, acompanha toda a vida. E essa visão que tu chamaste a atenção agora, Tiago, eu acho que é fundamental que as pessoas percebam dentro e fora do âmbito dessa nossa tentativa de alerta para todas as pessoas, é que o Centrinho, ele não só trata a fissura e a reabilitação, como trata todos os problemas periféricos que esse processo pode trazer. O Centrinho é um dos pontos essenciais, um dos pontos mais importantes de desenvolvimento da profilaxia da perda auditiva e do tratamento e reabilitação de problemas auditivos. O Centrinho tem um centro de tratamento com implante coclear, com toda essa parte de reabilitação auditiva, que
para as pessoas que não vivem dentro desse aquário das fendas labiopalatinas podem não saber, mas o índice de perda de acuidade auditiva no fissurado é maior, o risco é maior do que na população não fissurada. E o centrinho não se preocupa exclusivamente com isso, mas preocupa-se também com toda a situação sistêmica e familiar, porque o centrinho gerou, inclusive, e o Tiago sabe disso melhor do que eu, condições para que as famílias pudessem estar com os seus meninos, com os seus filhos, a serem tratados numa rede de suporte paralela que dava cobertura, inclusive, a essas famílias durante a estadia dos tratamentos mais extensos. E como diz a Cecília, boa noite, Cecília, obrigado por estares aqui conosco, e como diz a Cecília, o centrinho é responsável por tratamento, inclusive, de todos os processos de outras situações mais importantes, como a situação dos síndromes, das sequências, no caso da Pierre-Robin e outras anomalias craniofaciais. O centrinho não é um hospital só de fendas labiopalatinas, é um hospital na sua excelência de anomalias craniofaciais. E isso não cabe num departamento. Isso não é sustentável e, principalmente, não é viável economicamente, e o Tiago falou, eu queria voltar nesse assunto da administração, não é viável sem autonomia, sem ter capacidade de investimento e desenvolvimento em toda a tecnologia de pesquisa e de ciência que o centrinho investe, e, principalmente, em todo o desenvolvimento de profissionais, o investimento na formação de profissionais que vão suprir a capacidade de capilarizar o tratamento por todo o país e fora do país. Tiago, essa questão da administração é um aspecto importante, porque a administração do centrinho foi um modelo quase que idealizado inicialmente pelo sonho do tio Gastão, não é? É bonito a gente perceber que uma situação como essa, de ter uma pessoa que sonha e que faz do seu sonho alguma coisa real, consegue levar nas asas do seu sonho um monte de outras andorinhas e acaba por fazer, a partir do seu sonho, um verão de andorinhas maravilhosas, porque o centrinho tem muitos profissionais que trabalham generosamente e de forma absolutamente por doação, por amor, fazendo com que até nesse aspecto a estrutura seja mais sustentável. O que é que tu conhece desse modelo administrativo do centrinho que seria impossível continuar a fazer numa parceria público-privada quando os interesses econômicos têm que ser satisfeitos, Tiago? Antes disso, doutor, você disse vários pontos muito importantes do centrinho no desenvolvimento da retaguarda das pessoas, e eu vou um pouquinho mais além. Hoje, toda a pós-graduação do centrinho, mestrado, doutorado, ela é interdisciplinar, o que possibilita pessoas como eu, advogado, que eu não sei aplicar injeção, não sei dar ponto nas pessoas, pelo contrário, tenho pavor de agulha. Mas possibilita pessoas que das ciências humanas, a exemplo, vem como tem gente das ciências exatas, engenheiros e tudo mais participando, também atuem em favor das causas da reabilitação das pessoas com anomalias craniofaciais, dentre outras deficiências. Veja só, desde o início da minha participação pessoal, juntamente com outros colegas advogados, outros pensadores da área da psicologia, serviço social, que estão na nossa pós-graduação, nós conseguimos diversos avanços legislativos, ou seja, extramuro hospitalar, conversando com a sociedade de uma forma macro. E quero, quer não, um dos maiores feitos conquistados está aí nos projetos de lei a nível nacional. O reconhecimento da fissura enquanto condição que causa deficiência, a obrigatoriedade, o reforço da obrigatoriedade do SUS
entregar o atendimento integral à pessoa com anomalias craniofaciais, a obrigatoriedade do SUS desenvolver dados para geração de políticas públicas, o reconhecimento do Dia Nacional de atenção à fissura lábio-palatina, isso a gente falando nível Brasil, mas são incontáveis os municípios e agora os diversos estados, não vou dizer incontáveis, porque nós temos 27 estados no Brasil, mas são diversos que já têm a propositura e muitos a aprovação, sendo que o último que teve a propositura foi o estado de Santa Catarina, que nós conversamos, se eu não me engano, dia 8 de dezembro do ano passado. Então, os estados estão reconhecendo cada vez mais a necessidade de atenção à pessoa com anomalia craniofacial e muito mais, a nação. E aí muito me pasma e me deixa chocado ver que o governo do estado de São Paulo está caminhando na contramão da evolução do próprio Brasil, querendo reduzir a nada ou a quase nada, comprimir algo que não cabe em uma garrafinha. O centrinho ele tem que andar de forma contrária, ele tem que ser expandido. Exatamente. E não comprimido. Compreendo juridicamente, administrativamente, a necessidade da descentralização do SUS e sou particularmente extremamente favorável a descentralização. O Brasil tem dimensões continentais. E é ridículo a gente imaginar pessoas saírem do Acre e terem que vir para Bauru fazer o tratamento, ou Curitiba. É possível, sim, diante das nossas dimensões, isso é impensável. Mas é possível, sim, os estados criarem convênios, criarem organismos que possibilitem a reabilitação dessas pessoas que estão nessas áreas. E aí, quando isso tiver a nível Brasil, tudo bem a gente pensar em comprimir um pouco os atendimentos do centrinho, porque aí sim daria para a gente pensar somente no estado de São Paulo e aí concentrar a universidade na geração de tecnologia. Contudo, hoje, diante de uma realidade onde nós temos, abre aspas, 30 centros reconhecidos pelo SUS, mas que se a gente for a fundo, vamos perceber que esses 30 centros não fazem tratamento integral da pessoa com fissura lábio-palatina, nós estamos extremamente órfãos de plena reabilitação. O que é um ataque à Lei Brasileira de Inclusão e o que é um ataque à própria Constituição do Brasil, que diz no seu artigo 196 que é direito de todo brasileiro receber a promoção, a proteção e a recuperação da sua saúde, a qual nós incluímos a reabilitação ou habilitação na saúde, como queira chamar. Então, reduzir o centrinho a isso, a clínica, a departamento ou qualquer coisa, é um ataque a princípios constitucionais. É um ataque, vou mais além, agora entrando no questionamento que o doutor me fez sobre a questão administrativa. O tio Gastão, ele tinha uma visão além do seu tempo. O tio Gastão estava em um momento onde nós vivíamos o chamado reforma sanitarista. E o que era essa reforma sanitarista? E antes de 86 nós tínhamos o INAMPS, INPS e tudo mais, que somente atendia a população que tivesse carteira assinada ou que fizesse parte de alguns organismos. E sendo assim, a grande maior parte da população, por não ter registro, por não ter a carteira assinada, ficava órfão da atenção de saúde. E o tio Gastão participando, não só o tio Gastão, mas toda a equipe, lá nos anos de 1967 e diante, participando e enxergando todo esse movimento nacional que era da reforma sanitarista e enxergando a evolução do sentimento de democracia, criou o centrinho atendendo todas as condições e dando o mesmo atendimento, seja ao milionário ou ao mendigo que tenha a fissura lábio-palatina. E isso é democracia. E reduzir o centrinho
a departamento, a qualquer coisa, é reduzir a democracia. E nós não podemos tolerar, sob hipótese alguma, esse tipo de ataque aos nossos mais variados preceitos constitucionais e garantias que fazem parte a nós como seres humanos e como brasileiros. Então, todos que assistem o vídeo devem sim se manifestar, devem sim provocar os seus deputados federais, estaduais, senadores, para que provoquem o governo do estado de São Paulo, para que eles não possam, de modo algum, mexer na estrutura administrativa e organizacional do maior hospital do mundo em reabilitação de anomalias crâniofaciais. Perfeito. Eu me empolguei e fiquei muito enérgico, me desculpa, mas isso me tira o sério. Não precisa se desculpar, cara. Eu fico tão feliz que essa causa tem um representante como você, com uma voz tão importante e que um conhecimento, assim, imensurável mesmo. Porque realmente você é muito necessária nessa causa. E que bom que você não tem que se desculpar. É exatamente isso e é essa emoção que tem que imprimir mesmo. Eu acho que essa questão da emoção, Tiago, ela transmite uma importância, ela se reveste de uma importância que é a importância da legitimidade. Eu costumo ser muito enfático nas coisas que eu digo e costumo ser muito apaixonado na minha forma de falar. Porque eu não defendo causas que eu não acredito. Eu não entro em situações de caráter meramente de conchavos ou de políticas vazias. Eu sou natural de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Já há pouco tempo me perguntaram sobre isso, fica já esclarecido, eu nasci em Belo Horizonte. Então, pegando numa expressão da minha terra, Tiago, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. E essa briga, essa questão que é meramente política e que é uma afronta sanitária, é uma afronta constitucional, isso não pode acontecer, tem que ser travado, e a única forma de se fazer isso é politicamente. E é muito importante que as pessoas percebam esse teu repto, essa tua chamada, para que as pessoas pressionem os seus representantes públicos, porque política, gente, não é para encher saco azul. Política é uma ciência séria que não é levada a séria há muitos anos, mas é uma coisa muito séria, que é a gestão da coisa pública, do bem comum. E esse aspecto que o Tiago levanta de forma brilhantemente efusiva é exatamente a necessidade de que todo cidadão confronte os seus eleitos, os seus representantes, para que essa situação não passe de forma impune, não passe de forma branda e, principalmente, que não se perca a construção de uma estrutura que, como o Tiago falou, ela defende uma fatia da população que é conhecida, mas eu quero chamar a atenção das pessoas que estão aqui hoje e que vão estar a assistir esse vídeo, que quando nós falamos, e o Tiago levantou esses números aqui, de 340, 350, 360 mil fissurados, numa razão de proporção com os números que nós conhecemos, é preciso nós não perdermos de vista uma outra realidade que pode mudar completamente essa história. Tiago, nós, quando fazemos as estatísticas de pesquisa para fazer exatamente essa prevalência da fenda palatina, nós fazemos essas pesquisas dentro de um aquário. Porque nós calculamos o número de pessoas identificadas com a malformação para jogar numa razão de proporção com o número da população e então encontrar essa prevalência. O problema, Tiago, é que, assim como a informação, o diagnóstico não está aferido. Nós estamos no século XXI, Tiago, e eu trato fenda labiopalatina há quase 20 anos. E há quase 20 anos que eu sou confrontado por famílias que me chegam a um primeiro contato comigo e me dizem assim: eu não fazia mais pálida ideia do que isso era. Eu nunca tinha ouvido falar nessa história. E alguns até dizem: eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. Amigo,
vamos com calma. Em primeiro lugar, isso não é uma doença. Agora, o problema disso, Tiago, é que assim como eles não ouviram falar, nós temos que perceber que há um sem número de pessoas que nem sequer estão identificadas, sendo transmissoras geneticamente da malformação congênita, que é a fenda labiopalatina. E aqui, Tiago, eu trago uma outra questão para cima da mesa, que é a importância que nós detectamos em fazer campanhas de prevenção, de diagnóstico precoce sobre várias coisas, o rastreio auditivo neonatal, o teste do pezinho, o teste da linguinha, tantas coisas que já passaram a fazer parte e não há um rastreio sobre a perspectiva de fenda labiopalatina. Nós temos o caso que tu conheces perfeitamente do André, que foi ser tratado aos 20 anos praticamente, o André Luiz Almeida, que esteve conosco na nossa live, que é um dos fissurados pela vida. Grande amigo. Exatamente. Nós temos casos como o Albert, que eu não conheço ainda não tive a oportunidade de falar com ele, mas que foi ser tratado tardiamente, com todas as adversidades por que passou. Eu entrevistei aqui há tempos, uma moça, uma índia, que nasceu numa tribo no interior de Pernambuco, a tribo Cabrobó, Trucá Cabrobó, se não estou em erro, vive a 800 quilômetros de Recife e, no entanto, ela viveu toda a sua vida até os 20 anos sem fazer a primeira intervenção sequer. A grande questão, Tiago, é que nós sabemos, e cada vez mais o estudo da genética vai aprimorando esses fatores, e vamos percebendo que as fendas isoladas do palato, elas algumas vezes não aparecem, elas não são visíveis. E como não tem qualquer alteração da face, se ela não tiver algum sintoma, ela não vai ser identificada. Mas ela pode se manifestar numa segunda ou numa terceira geração com um espectro que é impossível de prever. Então, um filho de uma família que nasceu com uma fenda bilateral transforamen, que é aquela fenda que acontece dos dois lados e vai até o céu da boca lá atrás, uma situação dessa natureza pode ter uma história que não vai ser identificada porque não foi feito nenhum rastreio, nem nenhuma pesquisa, numa geração ou duas gerações para trás. Então, Tiago, essas ações, essas preocupações podem transformar no seguinte: nós sabemos que das fendas palatinas que são ocultas ou que não são identificadas, só 10% é que se manifestam ou com sintomas ou com sinais, ou seja, com dificuldade na fala ou com alguma alteração da função da deglutição e etc. O que significa que 90% não está identificada, Tiago. E se nós colocarmos isso em prospecção, em perspectiva de probabilidades, os números são assustadores. A casa ao lado de cada uma das pessoas que está aqui a assistir pode ter alguém que tem uma fenda do palato não identificada e que poderá ter na sua descendência ou numa descendência primeira ou segunda ou terceira a manifestação de uma fenda, quando poderia eventualmente, percebendo que isso iria acontecer, preparar, informar e não chegar na altura pela primeira vez e dizer ao médico que eu nunca ouvi falar dessa situação. Essa situação exigiria exatamente que os nossos políticos, que os comandantes da nossa gestão da coisa pública, do Brasil, de Portugal, da Colômbia, da Venezuela, de qualquer lugar, se mobilizassem, assim como se mobilizaram em relação ao rastreio neonatal auditivo, como se mobilizaram no rastreio do pezinho, como se mobilizaram em outros tantos rastreios, e que, inclusive, no cancro, no caso do câncer, né, se mobilizaram também com o diagnóstico tardio, com a palpação das mamas, no caso das mulheres e dos homens. Os homens devem palpar as suas mamas também, porque também podem ter cancro de mama. Mas essa situação não existe na fenda palatina, Tiago. E palpar uma mama e perceber a diferença entre a consistência de um nódulo glandular ou de um nódulo maligno é muito mais difícil do que palpar o céu da boca e encontrar um recesso ósseo que é palpável com o polegar.
Então, o toque no céu da boca foi uma campanha que nós, no Atlas Lipcast, começamos a trabalhar e que pode vir a ser muito, muito útil como primeiro ponto de partida para que essa situação se reverta. E aí, essa reversão vai fazer com que o número de pessoas que se interesse por isso, Tiago, mude. E a pressão nos políticos pode mudar também. Porque se não houver pressão política, a legalidade pode não permitir que nada passe de uma conversa inflamada entre a tia Mai, o tio Rony e o Tiago, e resultado prático, o centrinho acabe por ser esmagado por um interesse economicista. É importante que a coisa pública seja levada a sério. E aí eu te pergunto, Tiago, para além de todas as coisas, os trabalhos que eu já fui acompanhando desde que comecei a acompanhar a sua trajetória, que outros projetos é que o Tiago tem nesse momento em curso para a fenda labiopalatina, para a população de fissura labiopalatina? Bom, a temática que o doutor abordou, ela coube, né, não vou dizer integralmente na minha dissertação de mestrado, até porque seria algo inimaginável, mas eu tratei na minha pesquisa de mestrado a questão da comunicação de saúde, apontando a obrigatoriedade dos hospitais de ensino, ou seja, aqueles que recebem verba do governo na área da educação e da área de saúde, em desenvolver atos e comunicações voltadas à população de uma forma generalizada. E durante a minha pesquisa, eu levantei diversos questionamentos e pontuações sobre o que seria, eventualmente, a fissura labiopalatina. Por exemplo, o Hospital X, ele traz no seu corpo a informação do que é fissura labiopalatina, e os dados foram alarmantes e pesadíssimos, inclusive trazendo grandes críticas ao Hospital de Reabilitação, o Centrinho, que infelizmente, na sua grande maioria, os hospitais que estão prontos a desenvolver trabalhos de reabilitação não falam com a comunidade, com a população. E hoje, queira ou quer não, de acordo com alguns institutos, o Brasil tem o acesso à internet em torno da casa dos 60%. Ou seja, investir em comunicação digital seria muito mais barato e também alcançando uma população gigantesca. Não distante a isso, falar sobre fissura e dar conhecimento, publicidade, é um dever do SUS, de uma forma geral, do Sistema Único de Saúde. Está lá no seu artigo 7º, é um princípio do SUS. Então, quando os nossos hospitais, quando as nossas universidades não publicitam aquilo que deveria ser publicitado, né, o que é fissura labiopalatina, como amamentar, sei lá, qualquer coisa, como escovar o dentinho da criança com fissura, pós-cirúrgico, dói, não dói, enfim. A criança com fissura labiopalatina pode ter, abre aspas, uma vida normal, namorar, casar e tudo mais? Pode. Exato. Então, são dúvidas comuns na chegada de uma criança, naquele luto, né, que descobrir. Luto do sonho. A quebra do sonho da criancinha perfeita, né, do bebê com um quartinho rosa ou azul, vamos generalizar assim, né? Mas precisa de ter uma informação. Inclusive, doutor, na minha pesquisa eu encontrei em um fórum, acredite, em 2018, uma mãezinha dizendo que ela achava que o filho tinha nascido com fissura labiopalatina porque havia pulado o machado. E essa lenda miserável foi dita para minha mãe quando eu nasci, há quase 40 anos atrás. Ou seja, a gente evoluiu, internet, os carros estão quase voando, tem Uber, carro que dirige sozinho e tudo mais. E a informação basilar não chegou ainda às casas dos brasileiros, e não só, no mundo afora. O senhor está em Portugal, está vendo a mesma realidade.
Então, Exatamente. existe um gargalo de informação gigantesco. E na minha pesquisa eu defendi a obrigatoriedade do sistema de educação e o sistema de saúde a forçar as universidades a desenvolver essa comunicação gratuita, patrocinada, fazendo chegar nas pessoas. Eu acredito que, assim como a gente fez campanha da AIDS, principalmente nos anos 90, que reduziu e combateu grandemente a doença naquele momento, nós teríamos que falar de diversos outros assuntos. Seja chikungunya, que o povo esquece de limpar a droga da caixa d'água e aí dá infecção em todo mundo. E seja da fissura lábio-palatina, que talvez não tão frequente quanto a dengue, mas que causa prejuízos gravíssimos à pessoa que tem essa anomalia. Então, eu defendo, e o que eu já fiz a respeito disso, além da minha dissertação que foi encaminhada aos ministérios, mas infelizmente não deram muita atenção, eu espero que talvez o próximo presidente possa compreender o que eu quis dizer, né? Talvez falar, Thiago, mas você é abusado, quer falar logo com o presidente? É quem manda. Fazer o quê? Eu preciso dele? Então, a gente tem que falar com a pessoa certa, sem santo intermediador. Quero falar com quem tem a caneta. O chefe. Então, espero que o próximo presidente possa compreender, e não só o próximo presidente, os governadores e os prefeitos, porque isso são atos do Poder Executivo. E praticamente, né, agora falando, o único projeto que tem pontualmente essa questão de dever de informar é o projeto que Vanessa, que está nos assistindo, e eu, juntamente com a Profi Joinville, o pessoal lá de Santa Catarina, as associações, conseguimos apresentar no Estado. Eu tive a oportunidade de participar pontualmente escrevendo, eu fui literalmente o redator do projeto de lei que a gente apresentou no Estado de Santa Catarina. Ah, Thiago, mas e o brasileiro? Infelizmente, quando a gente conseguiu a apresentação do PL que reconhecia a fissura, a minha dissertação não estava pronta e a gente não tinha essa visão tão amplificada do problema. Senão eu teria pedido para incluir, porque participei também da elaboração do texto redacional do PL 11.217, que na época foi apresentado pelo deputado Domingos Neto, do Ceará. Mas eu acredito... Só uma coisa, para as pessoas que não estão ouvindo e que não estão ligadas à questão legal, o PL que o Thiago refere é o projeto de lei. O Thiago depois vai explicar por que é preciso um projeto de lei para se chegar a uma lei. Sim, vamos lá. No Brasil, existem 3 poderes: executivo, judiciário e o legislativo. E a competência do legislativo é legislar, criar leis, também fiscalizar, né? Se o presidente, se o governador ou os prefeitos não estão trabalhando de acordo, caberia ao Legislativo, que é a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados junto ao Senado Federal, fiscalizar o Poder Executivo, prefeito, governo e presidente, para que fizesse a máquina funcionar corretamente. Voltando, cabe ao Legislativo criar leis, ou seja, inovar a matéria jurídica de um determinado local. Então, por isso, no momento que ele decide, olha, nós estamos vendo um gargalo legislativo em tal matéria, fissura lábio-palatina, ninguém nunca falou nada. Cabe ao Poder Legislativo apresentar um projeto de lei, debater com seus pares, então os deputados debatem, os senadores debatem, e aí, aprovado esse projeto de lei, vai para o presidente. E aí o presidente disse, sanciona ou não sanciona o projeto de lei que foi aprovado. E esse ato, chamado sanção, significa dar validade jurídica àquele projeto de lei. Então, o projeto de lei deixa de ser projeto de lei
e vira Passa a ser lei, lei. passando a ter validade em um espaço. Se for municipal, no município, se for estadual, dentro do estado, se for federal, em no todo país. o território nacional. E na altura, a tua dissertação não estando pronta, acabou por se perder a oportunidade, porque o projeto de lei foi votado antes da dissertação estar pronta, então. Na verdade, ele foi apresentado e debatido, né? Não foi votado. Só que, Thiago, por que a gente não apresenta emendas? Porque se eu apresentar, daí é conhecimento político, né? Saindo do jurídico meramente. Porque se eu apresentar uma emenda de um nível que altere toda a estrutura desse projeto, ele vai voltar ao zero. E aí a gente vai ter que debater tudo de novo. Ou seja, é melhor aprovar o que não é o meu perfeito, o meu melhor, o que, poxa vida, era o melhor que dava naquele momento. Mas é melhor aprovar isso do que não ter nada. E daí lá na frente a gente reitera ou faz cruzamento com as demais legislações. Certo. Tiago, a administração público-privada, ela traz atrelada a si uma situação sempre de conflito de interesses, porque o Estado tem uma responsabilidade, como tu já citaste, inclusive, na Constituição, o direito à saúde, o direito inalienável à saúde, que todo cidadão deveria ter, né? Enquanto que na situação que a gente vê, por exemplo, nós temos aqui uma das pessoas que está a seguir na nossa live, que está nos Estados Unidos, onde essa situação não é tão pacífica. Né? As pessoas não têm têm que ter dinheiro para pagar o cuidado de saúde. Em Portugal, nós temos um sistema único de saúde também. Aqui chama-se Sistema Nacional de Saúde. E o Sistema Nacional de Saúde também tem competências e capacidades. Na verdade, é um sistema muito, muito interessante e muito bom. Tá? O Sistema Nacional de Saúde é uma das maiores riquezas de Portugal, sem a menor sobra de dúvidas. Mas, ainda assim, há um problema que vem nessa questão da parceria público-privada e todo esse encontro de coisas que nós já citamos aqui, que é o fato de, para que se faça uma prestação de cuidados como a do Centrinho, não basta vontade política, não basta a força econômica, não basta uma máquina administrativa, é preciso conseguir reunir profissionais com as capacidades, com o interesse, acima de tudo, há uma coisa, Tiago, que eu, enquanto profissional da saúde, posso te garantir, é que quem trata fendas labiopalatinas não basta ter competência técnica, tem que amar esta causa, tem que amar a fenda labiopalatina. É por amor quem trabalha com fenda labiopalatina. As pessoas que eu conheci que trabalham com isso, trabalham com amor. Eu posso dar o exemplo de uma das pessoas que eu acho que já foi mais do que falado sobre ele, que é o tio Gastão. O ato do tio Gastão, acima de tudo, foi um ato de amor. O Omar Gabriel, e eu poderia ficar aqui a falar sobre profissionais do Centrinho, um a um, porque são imensos, alguns mais amigos, outros apenas conhecidos, mas é um ato de amor. E a grande questão nós precisamos de reunir profissionais com a competência dentro de todo esse ambiente prévio de confluências, de sinergias política e administrativa, que eu já falei, mas essas pessoas também têm uma finitude e é preciso pensar na continuidade. E o Centrinho, enquanto elemento aglutinador dessa enormidade de casos, 120 mil pacientes, 55 mil pacientes em tratamento, tem uma capacidade de formação, de proliferação e de continuidade do serviço prestado e da prestação de cuidados no futuro que não tem paralelo. Como é que nós vamos entregar essa administração para uma administração meramente econômica, para transformar isso em números positivos,
em que a balança comercial esteja equilibrada, que já é um exercício difícil na área da saúde, não é? Mas fazer isso ainda por cima e conseguir reunir não só os profissionais necessários para o atendimento, mas os profissionais necessários para garantir a continuidade no futuro. Portanto, eu não consigo vislumbrar que alma, que mente brilhante é que conseguiu pensar nesta ideia de transformar o Centrinho, nesse momento, numa unidade reduzida ou nesse sonho redutor do maior centro de tratamento de fenda labial-palatina. Num português mais claro e talvez menos erudito, não basta gostar, tem que ter as manhas. E o Centrinho tem. Né? E o Centrinho, como a gente já disse, ele exporta tecnologia, ele condensa a maior quantidade e, de fato, entregar a iniciativa privada, seja em qual nomenclatura for, uma das maiores joias que nós temos, é algo incabível, impensável, sei lá, inteligível. Eu não consigo encontrar sinônimos para definir tamanha ofensa. E não distante a isso, é necessário lembrar também que o Centrinho ele é caracterizado por longas gestões técnicas que conhecem exatamente as suas minúcias e as suas particularidades. E a cada X período de tempo, a gente trocar por uma empresa nova, obviamente, iria causar não só a sua redução, mas a sua literal destruição. Então, nós não podemos deixar que o mercado, a mão invisível do mercado, seja ela sobre qualquer formato jurídico, intervenha naquilo que é mais sagrado da população brasileira, a sua saúde. A saúde, como bem fala a Convenção da Organização Mundial de Saúde, ela não é só a ausência de doenças, ela é muito mais. A saúde é o bem falar, é o bem-estar, é o bem se comunicar, é o bem se relacionar. E o Centrinho entrega tudo o que a saúde necessita e pode entregar muito mais se houver investimento, injeção de novos recursos e não a sua contração, mas pelo contrário, a sua expansão. E é isso que a gente deseja, que os estados que não possuam os centros de exímia qualidade possam sim fazer de repente intercâmbios tecnológicos, intercâmbios de profissionais, intercâmbios das mais variadas formas, para que possam se municiar e ter as suas qualidades de reabilitação. Lembrando, a fissura não é só costurar a boquinha ou o sal da boca, tem um longuíssimo protocolo de reabilitação ambulatorial, com fono, com odonto, com nutrição, psicologia. Tem aí, ontem mesmo, no Fantástico, tivemos uma reportagem incrível falando sobre a violência contra pessoas com deficiência, né? O bullying. Quem com fissura labial-palatina nunca foi chamado de ET, boca torta, fanhoso, chupa-cabra, dentre outros nomes esquisitos, né? E pejorativos, que hoje são crime, passíveis de reclusão, ou seja, cadeia fechada, né? Jaula, para quem faz esse tipo de abordagem. Então, o Centrinho ele exporta tudo isso. E finalizando, doutor, nós temos que, conjuntamente com essas pessoas que nos assistem, com essas pessoas que eu tenho certeza que vão replicar as informações aqui colhidas com a maior transparência possível, possam passar para os seus pares, para os seus amigos, pais, e que a gente se una em um só grito, que não mexa na saúde do povo brasileiro. Não é das pessoas com fissura, é do povo brasileiro. E aqui a gente tem que ter, sim, um sentimento nacionalista, patriótico, né? E não no sentido da bandeirinha verde e amarela, desenho de Copa do Mundo. Não é isso que eu estou falando.
É sentimento de nação, é sentimento de povo, onde se um não estiver sendo atendido com dignidade, se um não estiver recebendo atendimento com qualidade, com a humanidade que se faz necessário, ninguém está recebendo, porque é povo, é unidade, é nação. E nós somos a nação brasileira, nós somos o povo brasileiro e precisamos sim ter qualidade na entrega dos serviços de saúde. E sem essa saúde de extrema qualidade, que possa ser refletida para as outras necessidades, independentemente de qual que elas sejam, nós precisamos de qualidade. Ressalto para finalizar que o Brasil, de acordo com o Banco Mundial, gasta o mesmo valor proporcionalmente que os países líderes da OCDE, ou seja, os grandes países capitalistas. O Brasil gasta o mesmo valor em saúde que a Inglaterra, que os Estados Unidos, que a França, Finlândia, enfim, proporcionalmente em relação às populações. Só que, diferentemente desses países, o que não temos no Brasil é uma gestão de qualidade e uma gestão de combate à corrupção. E isso faz a gente perceber o quê? Não basta entregar o nosso sistema de saúde a iniciativas privadas. Nós precisamos, sim, sistemas de fiscalização, sistemas de auditorias e tudo mais, para fazer esse nosso sistema de saúde funcionar bem. E o Centrinho é modelo disso tudo, que pode ser exportado para o hospital de câncer, pode ser para o hospital de AIDS, para o hospital do que for. Porque o Centrinho faz isso com excelência há quase 60 anos. Então, é isso. Nós precisamos valorizar o que o nosso povo tem de melhor. E, enfim, agradeço. Tiago, eu só tenho a agradecer em nome de todas as famílias, fissurados e suas famílias, a tua participação hoje, e dizer que a questão que tu levantas nessas tuas palavras agora é muito importante, porque não é com palavras que a gente vai lá, é com atitude. E eu acho que uma das principais atitudes que pode ser, nesse momento, decisiva, é que a mensagem do Tiago passe para além dessas pessoas que aqui estiveram ou que estejam a ver esse vídeo em momento oportuno nas suas vidas. É preciso fazer essa voz do Tiago ecoar fora das nossas caixas. É preciso fazer com que pessoas com o valor do Tiago tomem as rédeas de uma nação que precisa ser levada a sério. Eu deixei o Brasil há 35 anos e tenho alguma tristeza em ver determinadas situações. Como eu disse, o meu sentimento de revolta em relação ao que está acontecendo no Centrinho é um sentimento que ultrapassa os limites das fronteiras brasileiras, porque é um atentado à saúde, e saúde não tem fronteiras. Saúde, como o Tiago falou, é uma questão de humanidade. E essa humanidade, essa necessidade de nós trazermos todo esse processo de saúde para todos os seres humanos, o direito à saúde ser uma realidade e não apenas um projeto de lei ou uma lei escrita num livro, seja ele uma constituição, seja ele um livro religioso, seja ele qual for, é preciso que as pessoas tenham de fato o direito e que recebam esse direito. E eu quero só pedir aqui licença a Tia Mai para dizer mais uma coisa, que uma advogada que nos está a acompanhar hoje, Mila Belisario. Muchas gracias por tu participación. Y la ley es la humanización cuando los políticos y las personas lo tienen con seriedad, como un principio de ética. Y afortunadamente esto no siempre ocurre. Tiago, a Mila é mãe da nossa tia Mai e acompanha-nos aqui, e nós temos a certeza que, como advogada também, como tu, ela terá
uma sensibilidade mais aguçada para os problemas que a gente levantou aqui. Tia Mai. Então, assim, na questão da universalidade, do respeito aos direitos e tudo, da garantia dos direitos, é uma coisa que realmente não tem fronteiras. Eu, particularmente, não sou brasileira e não conheço o Centrinho, mas, tendo em vista e em conhecimento o que ele representa, por isso que essa luta eu também tenho na mão, também é minha, e eu sou também aqui nesse espaço, seja o que for o impacto que ele tenha, que a gente pressa porque seja um impacto grande, que a gente assim, alcance os nossos objetivos, que é manter o Centrinho do jeito que está e daí para melhor, porque eu carrego, além do amor que você falou pela causa, eu carrego muito, assim, o carinho que sinto por todos os pacientes que eu nem conheço, mas que eles precisam de uma voz que fale por eles e que comunique tudo, assim, tudo isso, né? E que fale da importância que tem um centro desses, porque meu sonho seria que na Venezuela tivesse um centrinho como tem aqui no Brasil e como tem o Bauru, tá? Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que replicar, é uma réplica boa, algo que a gente tem que imitar as coisas boas, replicar as boas práticas. E é isso. Enquanto tenha uma pessoa que não tenha o acesso à reabilitação e que não tenha acesso à dignidade que isso merece, então nenhum tem. Então, realmente, eu te agradeço, Tiago, pela sua participação, foi brilhante. E como a gente começou, né, e se empolgou no tema, porque não tem como não, antes de começar, agora antes de finalizar, eu já tenho certeza que eu não errei na palavra ou no adjetivo que eu escolhi para você, tá? Porque geralmente antes da live eu já escolho uma palavra com a que eu defino o nosso convidado. E a que eu escolhi para você foi equidade. E a equidade é a virtude de quem do que é uma atitude, comportamento, um fato que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos, é uma característica de algo ou alguém que revela senso de justiça, que julga de maneira imparcial, isenta e neutra, sem tomar partidos e é imparcial. Então, realmente, você é a prova viva e você é a atitude, você é a equidade. Você não é só um adjetivo e não é só uma palavra, tá? Então, realmente, muito obrigada pela sua participação e esperamos que essa mensagem seja levada a muitas pessoas e que a gente atinja os nossos objetivos. Além disso, qualquer ação que a gente precise fazer para que isso não seja só palavras, que isso aqui não seja só uma live, tá? Saiba que conta com a gente, que você pode falar para a gente, que com certeza a gente vai divulgar, porque isso aqui tem que ser transformado numa ação. Então, realmente, muito obrigada, assim, pela mensagem que você passou hoje, tá? É verdade, Tiago. Eu não tenho nem palavras para agradecer as palavras tão belas. Muito obrigado. Imagina. Tiago, conta sempre com o Atlas Lipcast. O nosso papel não é físico, mas é de informação digital, portanto, sem fronteiras, sem barreiras. O Atlas Lipcast está ao lado de todos os fissurados e todas as famílias fissuradas. Por isso, use a nossa voz sempre que isso for importante, que for necessário, conta conosco. Tá bom? Muito obrigado. Bem-haja por tu existires e por lutares tanto. Cara, eu já citei isso várias vezes e quero que tu saibas que isso se aplica muito bem a ti também. Aquela máxima do Bertolt Brecht, o dramaturgo alemão, que dizia que os homens que lutam a vida inteira é que são imprescindíveis. Valeu. Bem-haja, rapaz. Obrigado. Muito obrigado.
E nós Então, vamos ficando por aqui, né, Tia Mai? Até Isso. na próxima Segunda. às 9h30. Ou e às assim são 8h30 no 6h30, Brasil. ou Ou às às 5h30 na Venezuela. conforme. Pessoal, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.